Olá! Esse vídeo é um tutorial de como fazer a calcinha N. Essa é uma calcinha muito versátil e possui duas variações, uma com a parte traseira maior estilo tanga e a variação que vamos costurar hoje, que é fio duplo, também conhecido como fio conforto. Para a cinta da calcinha podemos utilizar uma renda de largura média, uma renda larga aplicando elástico na parte superior ou algum elástico diferenciado como o que estamos utilizando. O molde dessa calcinha está disponível em guineveratelier.com. O molde é muito completo e vem com todas as explicações necessárias para fazer a calcinha, como lista de materiais, instruções de como imprimir, como cortar e passo a passo de como costurar. Esse molde é em formato PDF e é possível imprimi-lo em qualquer impressora comum em tamanho A4. Na hora de imprimir é necessário marcar a opção tamanho real. Alguns moldes ocupam um espaço maior que uma folha A4. Nesses casos é necessário juntar as páginas para que o molde fique completo. Então, com o molde impresso, recortamos a margem que tem o desenho da tesoura e colamos na outra folha para completar o molde. No arquivo em PDF do molde, há uma tabela de medidas, onde podemos escolher o tamanho que desejamos fazer. Cada tamanho possui um tracejado e cor diferente. Vou fazer a minha calcinha no tamanho M, e estou cortando apenas o molde referente à variação A, que é a opção fio. Se quiser que eu faça o tutorial da outra variação também, comente aqui embaixo. Com os moldes recortados no tamanho desejado, iniciamos o corte. Para essa peça eu escolhi uma microfibra com 90% poliamida e 10% elastano. Dobrei a malha. É importante posicionar a elasticidade maior da malha na direção do fio dos moldes. Posicionamos a frente na dobra e a parte traseira sairá em par. Para essa calcinha é possível utilizar materiais como microfibra, viscose, cotton, entre outros, sempre com elastano na composição. O centro da frente possui um pique. Podemos marcar com giz ou fazer um corte bem pequeno. Em seguida, cortamos o forro para o fundilho. Essa parte deve ser 100% algodão. Para a cinta temos algumas possibilidades. Podemos utilizar renda com elastano com bicos ou elástico. A primeira opção é utilizarmos uma renda larga. Para isso, dobramos a renda e posicionamos o molde na dobra, deixando os bicos da renda na parte inferior. Cortamos a parte superior e a lateral. Depois, na hora de costurar, passamos elástico na parte superior. Outra opção é utilizar uma renda de largura média. Recomendo rendas com largura entre 5 e 8 centímetros. Dobramos a renda para posicionar o molde na dobra, mas nesse caso deixamos os bicos da renda na parte inferior e superior, cortando apenas a lateral. A terceira opção é utilizarmos elástico. Devemos fazer da mesma forma da renda de largura média, cortando apenas a lateral. O molde da cinta tem 6 centímetros. Devemos usar renda ou elástico com essa medida aproximada. Não tem problema se a renda ou elástico ficar um pouco maior ou um pouco menor. Isso não vai afetar o resultado final. Atente-se ao fato de que a parte maior do molde é a parte inferior. No caso desse elástico, eu quero que a parte azul fique em contato com a microfibra, então vou posicionar a parte azul onde seriam os bicos da renda, na parte inferior. Com todas as partes cortadas, vamos iniciar a costura. Se você utilizou uma renda larga para o molde da cinta, passe elástico dobrável,
também conhecido como sanduíche, na parte superior, antes de seguir para a sequência de costura que vamos fazer. Iniciamos então fazendo uma costura na lateral da cinta, posicionando a renda e o elástico direito com direito e fazendo uma costura overlock, zigue-zague ou reta. A parte traseira posicionamos direito com direito e costuramos dos dois lados, com overlock ou zigue-zague. O forro do fundilho vamos fazer uma costura para acabamento na parte superior, pode ser com overlock ou dobramos e fazemos uma barrinha com zigue-zague ou reta. Em seguida, vamos posicionar o forro na frente, avesso com avesso, e fazer uma costura nas laterais. Vamos para a máquina de costura. Estou iniciando passando uma costura overlock na parte superior do forro do fundilho. Alfinetei a parte traseira para facilitar e estou costurando as duas laterais. Lembrando que se você não tiver overlock, pode utilizar ponto zigue-zague. Agora vou fechar a cinta. Cuidado para deixar o elástico ou bicos da renda, se estiver utilizando renda, bem alinhados. Posicionei o forro na frente, avesso com avesso e prendi com alfinetes. Agora vou costurar as laterais para facilitar quando formos aplicar o elástico. Na máquina galoneira com aparelho de dobrável, vou aplicar elástico nas pernas da frente. Aqui utilizei a pinça para me ajudar a manter o forro no lugar correto. Fazemos o mesmo do outro lado. Se você não tem galoneira, pode aplicar o elástico com zigue-zague. O próximo passo é costurar o fundilho de forma embutida. Vire a parte traseira, fazendo com que as costuras fiquem centralizadas ainda pelo avesso. Coloque a parte da frente dentro da parte traseira, alinhando a parte inferior, deixando as costuras da parte traseira centralizadas na parte da frente e costure com overlock, zigue-zague ou reta. Eu passei uma costura overlock. Gosto de deixar umas sobras de linha para a costura não desmanchar. Se utilizar ponto reto ou zigue-zague, faça retrocesso no início e final da costura. Então eu desviro a peça para conferir se a costura ficou boa. Em seguida, vou fazer o que eu chamo de costura de segurança. Pode ser feito pelo lado direito, nas duas extremidades do fundilho, mas eu prefiro fazer pelo avesso. A costura de segurança pode ser feita com travete, se tiver, ou zigue-zague pequeno, ou costura reta com retrocesso. Já vou aproveitar e fazer uma costura na parte superior traseira para dar acabamento. Esse passo é opcional. Então coloco minha máquina em um ponto reto pequeno e faço uma costura reta com retrocesso nas extremidades do fundilho para garantir que a costura não vai abrir. Depois é só fazer o mesmo do outro lado. Agora, costura na parte superior traseira. Gosto de fazer essa costura para facilitar para quando formos costurar a cinta. Pode ser feito com overlock ou zigue-zague. Como o elástico que estou utilizando tem uns detalhes vazados, eu achei melhor rebater a costura overlock com uma costura reta. Se estiver utilizando um elástico mais fechado ou uma renda, você pode fazer costura de segurança no início e final da costura, ou se preferir, pode rebater como eu estou fazendo. No próximo passo, vamos costurar a cinta na parte inferior da peça. Para isso, dobre a cinta ao meio, colocando a costura na extremidade e marque com giz o centro. Posicione o centro da cinta no pique do centro da frente. Agora é só prender com alfinetes. Se estiver utilizando renda, posicione os bicos da renda por cima da parte inferior da peça. Procure deixar a cinta presa bem certinha na peça. Prenda com alfinetes o centro e as extremidades.
Pode colocar mais alfinetes se achar necessário. Cuidado para que a peça não fique franzida e nem esticada. Agora fazemos o mesmo para a parte traseira. Posicionamos a costura da cinta no centro traseiro e prendemos com alfinetes. Confira se a peça ficou bem simétrica, com os dois lados iguais, e arrume os alfinetes se necessário. Estamos finalizando a calcinha. Vamos prender a cinta que acabamos de alfinetar na peça com costura zigue-zague. Você pode fazer retrocesso no início e no final da costura. Nessa peça que eu estou fazendo, achei que o retrocesso chamava muito a atenção em cima desse elástico, então preferi não fazer o retrocesso. Mas depois vou ter que fazer uma costura de segurança estilo travete em cima do início e final da costura zigue-zague para garantir que ela não vai abrir. Em seguida, fazemos o mesmo para a parte traseira. Tive que ajudar um pouco a máquina no centro, pois ficou uma camada mais grossa. Como não fiz retrocesso, vou fazer a costura de segurança no início e final da costura, frente e parte traseira. Então, vou fazer isso 4 vezes. Se você fez retrocesso, isso não é necessário. Estou utilizando um ponto zigue-zague pequeno, mas também pode ser utilizado travete ou ponto reto com retrocesso. Finalizamos a calcinha N. Se você teve sobra de malha pelo avesso depois da costura zigue-zague, pode refilar se achar necessário. Essa calcinha a fio duplo é muito confortável. Você pode usar sua criatividade e fazer os mais variados modelos com esse molde. Comenta aqui o que achou do tutorial e se costurar a calcinha N, lembre-se de me marcar no Instagram. Acesse o site guineveratelier.com, garanta o seu molde da calcinha N e conheça os outros moldes disponíveis.